Tudo bom? Ô Joás, eu ia colocar o cronômetro aqui. É para pressionar o pregador ou não? Gente, ele faz isso sempre? Obrigado. Não, eu vou colocar não. Eu vou pegar só o meu esboço aqui. Queridos, por favor, abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 6. Nós vamos ler dos versículos 45 a 51. Você vai perceber que o texto ele não acaba ali, tem mais um trechinho, mas a gente vai ir até o versículo 5, metade do versículo 51. Marcos, capítulo 6, dos versículos 45 a 51. Amém? Todos acharam, irmãos? Marcos 6, 45 até 51. Nós estamos fazendo uma série lá em São Paulo. Nós estamos pregando sobre as bem-aventuranças e nós íamos falar um pouquinho hoje sobre cuidado com a nossa palavra. Mas eu pensei assim comigo, talvez os irmãos não iam, por não estar junto conosco nessa maratona, talvez não ia ter o mesmo ritmo. Então, ontem eu resolvi mudar aí o estudo, né? E eu lembrei de uma história que eu quero contar para vocês, pensando nesse estudo. Mas eu quero começar hoje fazendo uma pergunta para você, antes de eu contar essa história. Você já teve medo na sua vida? Quantos aqui já passou uma situação, mas eu não estou falando medo do escuro, medo do bicho-papão, eu estou fazendo, você está com medo assim, você fala, termina a base. Quantos aqui já passaram uma situação assim de medo mesmo? Lucas, levanta a mão, porque agora o Lucas quase abraçou Jesus, né? Quase um cumprimento e voltou, né? Passou por uma situação bem difícil esses dias aí. Acho que todos nós já passamos uma situação de medo. O Wildo está aqui. Posso, Wildo? O Wildo, gente, eu não apresentei ele antes desse jeito, mas a gente está chamando ele de quase morto, né? Quer dizer, é o vivo morto, né? O homem morreu, viveu, morreu de novo, viveu. Os mais fashion estão chamando ele de The Walking Dead, é o nome de uma série, né? Que diz assim, mortos que andam. Depois o Wildo pode contar a experiência para nós, né? Mas, bom, posso falar, Wildo? Talvez isso até venha compreender a nossa pregação aqui hoje. Uma semana atrás, ou umas 2 semanas atrás, o Wildo ele trabalha num estacionamento. Houve um assalto, veio um senhor e estava com uma pasta, tudo de que estava com dinheiro. E aí de repente chegou um motoqueiro, pediu para aquele senhor passar a pasta, aí ele passou. E aí em seguida, quando o motoqueiro foi sair, o senhor que foi assaltado era um delegado aposentado, é isso? Então ele sacou uma pistola, uma arma, e houve uma troca de tiro muito intensa. E o Will estava no meio dessa troca de tiro. E realmente foi uma situação muito, a gente agora brinca assim, mas foi uma situação muito tensa para ele, né? E ele foi para baixo do carro, puxou para o outro lado, o rapaz veio em direção a ele, aquele delegado foi atingido na perna, e ele também conseguiu atingir o rapaz, e infelizmente aquele rapaz foi morto. Então, algum tempo depois, o Wildo me ligou, passou a mensagem, pastor, aconteceu isso tudo, e eu liguei para ele, a gente chorou, e eu falei, como você está? Ele falou, eu estou bem, não consigo ainda estar assimilando tudo o que aconteceu, ficou com a visão turva, um bom tempo, né? Mas uma frase que você falou naquele dia me marcou, né? Que é viver minha esposa e meus filhos. Que coisa legal, né? Família é uma segurança para nós, um bem maior, né? Tá vendo, Roberto? Que coisa, que bênção, né, meu irmão? Mas que bênção. Mas você não sabe, mas aquele dia você me arrancou lágrimas dos olhos, né? Porque eu estava ali com a minha família, graças a Deus, saudável, bem, né? São situações de medo.
todos nós passamos por alguma situação de medo na nossa vida. E alguns anos atrás, eu e minha esposa, a gente vinha fazer um ministério de final de semana. A gente fez o seminário bíblico Palavra da Vida, e a gente vinha todo final de semana. E nós tínhamos um sonho de comprar um carro. Compramos nosso primeiro carro, um Santana 96. Era uma beleza, gente. Para mim aquilo era uma Mercedes-Benz, né? Para os outros valia 10 mil, para mim valia 100 e poucos mil, né? Era meu Santana 96. Nos abençoava tanto. E todas as fins de semana a gente ia e voltava com o Santana, e ele estava com um problema de aquecer o motor. E eu naquela já fui me acostumando com essa questão dele aquecer o motor sempre, volta e meia, e falei, já estou perito nisso. Numa das nossas voltas de São Paulo para Atibaia, onde nós estudávamos, houve um acidente na BR, e tombou um caminhão, tampou metade da rodovia Fernão Dias. Para quem conhece ali, uma rodovia que liga aqui São Paulo a Minas Gerais, eu acho que sobe até para o Espírito Santo, e foi um grande fluxo de veículos, e esses veículos foram parando. O motor do carro, quando está em movimento, ele quase que se auto-refrigera, né? Porque o vento vai batendo ali e vai refrigerando. Quando nós paramos, eu não tinha visto uma pequena mangueira do carro, foi soltando a água. Paramos, já tinha a viagem toda, praticamente metade da viagem, vazado quase que toda a água. Paramos e eu não tinha muita experiência e de ficar olhando o painel e etc. E o contorinho lá do painel estava quase assim: oi, olha para mim, estou aqui. E estava super aquecendo o carro. A gente parou, eu não observei. Dado momento, o trânsito começa a andar e o carro começa a falhar, não quer ligar e falha. Resultado da história: o motor do carro tinha superaquecido e não pegou mais. O trânsito foi indo e o nosso carro ficou parado naquela descida. E aí eu comecei a observar: eu acho que o movimento está ficando maior. E passa ônibus, e passa caminhão, e vai passando, e dali a pouco eu falei: nós vamos ser varridos aqui. Vai vir algum caminhão e vai nos levar intensamente aqui, vai matar todo mundo, vai fazer o meu Santana virar um pastelzinho, né? E gente, aquilo, o coração começou a bater forte. Eu não sabia como orientar minha esposa. Você já estava grávida ou não? Bom, enfim, ela dentro do carro e eu, e agora? O que eu faço? Eu não sabia o que fazer. Eu lembro que eu tinha um celularzinho, gente, daqueles bem antigos, né? Vinha até com lanterna, gente, era uma beleza, né? E eu comecei a fazer aquele sinal assim: pessoal, tipo, olha para nós. Que não fazia nem a mínima diferença. Queridos, foi uma situação de intenso medo. Quando então, do nada, vieram alguns amigos nossos do seminário. Gente, no escuro, eu não conseguia ver um palmo na frente do meu nariz. Mas aquelas pessoas, de uma maneira assim, sobrenatural, passaram e nos viram e falaram: ô Dojão, para quem não sabe meu apelido é Dojão, você pode me chamar de Dojão, não tem problema. Eles nos ajudaram, o carro foi encostado ali. Daí a pouco passou mais alguns colegas, deram carona para a Cláudia. Ela foi, eu fui logo atrás, levando depois, indo depois no outro dia buscar o nosso Santana. Para nós, querido, foi uma situação assim onde o coração realmente bateu forte e deu aquele pavor. O texto que nós vamos ler hoje vai falar de um grupo de pessoas que passou não apenas medo, mas eles ficaram aterrorizados. É isso que nós vamos ler aqui no texto de Marcos, a partir do versículo 45. Irmã, obrigado, viu, pela água. Vamos lá então, dar uma olhadinha. Joia, eu vou ler aqui na versão NVI, tá bom? Diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu para um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar, e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma,
Então gritaram, pois todos tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou. Até aqui, o finalzinho do versículo diz assim: eles ficaram atônitos ou com medo, e o vento se acalmou. Eu queria pedir para que você repetisse comigo uma frase que, se assim for da vontade de Deus, todas as vezes que você passar por uma situação de medo, você vai lembrar dela. E essa frase está aqui no versículo 49. No versículo 50, no finalzinho dele. Coragem, sou eu, não tenham medo. Vamos repetir essa frase? Vamos lá? Coragem, sou eu, não tenham medo. Mais uma vez? Coragem, sou eu, não tenho medo. Queridos, vamos dar uma olhadinha aqui no versículo 45 e ver o que está acontecendo. E eu quero convidar você agora a sentir-se assistindo um filme na Netflix, né? Tinha Coca-Cola e Guaraná agora há pouco aqui, esqueci de pedir para o pessoal estourar a pipoca, mas eu queria que você se sentisse em casa, olhando para esse texto, e eu quero que você, junto comigo, imagine algumas cenas do que nós vamos ver aqui nesse texto, ok? Olha lá para o versículo 45, o que está acontecendo? Logo em seguida, dá uma pausa aqui, se você voltar o capítulo 6, lá no início do capítulo 6, você vai ver que Jesus e os discípulos estavam vindo de uma maratona evangelística. Jesus estava ensinando aquelas pessoas. Jesus, ele estava no auge do seu, de ser conhecido, da sua publicidade, vamos colocar assim. Ele estava percorrendo várias vizinhanças. Aqui era a região da Galiléia, Betsaida, várias cidadezinhas pequenas que beiravam ali o mar da Galiléia, que na verdade era um grande lago. Você vai ver que aqui no texto, um pouco antes, se você ler o capítulo 6, fala que as pessoas não sentaram na areia, elas sentaram na grama. Então essa era a característica, era um mar, um braço, um lago, mas tinha essa característica também de uma lagoa, uma grande lagoa. E o que acontece? Jesus, ele havia enviado os discípulos para uma comissão, uma campanha evangelística, e ele fala: olha, peguem apenas o necessário, né, levem a sua capa, e ele dá algumas orientações para o povo, e fala para eles: olha, vocês vão de casa em casa, falem daquilo que vocês têm vivido, daquilo que vocês têm visto, daquilo que eu tenho realizado na vida de vocês. Manda eles de 2 em 2. A ideia de estar em 2 em 2 era para que um pudesse ser testemunha do outro, e um pudesse preencher a dificuldade do outro. E estes homens, eles já foram para essa grande campanha, retornaram, e agora estavam dando para Jesus um relatório de como foi a sua campanha evangelística. Só que em meio a esta campanha, tem uma situação. João Batista, ele é decapitado. Estes homens aqui tinham pegado o corpo de João Batista sem a cabeça e tinham enterrado. E eles estavam, eu creio, depois de um enterro assim, onde você tem um amigo, alguém que é decapitado, eu acho que você está fragilizado, inclusive emocionalmente. Essa era a situação. Estes discípulos então vêm do seu testemunho, vêm de uma grande maratona, e aí no capítulo 6 vai dizer assim, que Jesus começa a fazer milagre para a multidão, naquela situação da multiplicação dos pães, quando Jesus percebe que os discípulos eles estavam cansados. E o texto diz, do versículo 6, do capítulo 6, versículo 31 a 34, diz assim: Jesus percebeu que eles estavam com fome e não tinham nem tempo de comer. Imagine você volta numa grande viagem, de uma grande maratona, andando bastante, depois talvez um velório ali, algo pesado, um clima difícil, e eles voltam, e Jesus continua na sua maratona, e eles nem puderam assim comer. Jesus, vendo isso,
ele pede uma pausa e fala: olha, vamos fazer o seguinte, vamos até uma região mais deserta, vamos fazer uma pausa ali, tirar aí um tempo de férias, para que vocês possam comer, descansar dessa maratona, recompor as suas energias, e aí a gente continua com a nossa empreitada missionária. Só que quando Jesus está para chegar nesse local mais deserto, as multidões percebem, dão uma volta pela beira do lago, chegam antes que Jesus. Quando Jesus vai aportar o seu barco ali, as multidões já estavam lá. E o texto diz que Jesus, olhando para elas, se compadeceu, porque eram como ovelhas sem pastor. E Jesus começa, nem sei se os discípulos começam a continuar ensinando aquelas pessoas. E então, queridos, quando Jesus estava ensinando estas pessoas, ele percebe uma movimentação. E aqui é onde o versículo 45 vai dizer: logo em seguida, todas estas coisas, essa maratona, essa tentativa de dar uma pausa, dos discípulos comerem, e aí ele faz a multiplicação dos pães, lembra dessa história? Aí Jesus começa a ensinar. Depois disso, logo em seguida, aí o texto continua: Jesus insistiu para os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Queridos, a gente começou falando aqui de uma situação de medo. O texto não diz, mas diz aqui uma frase que eu fui dar uma pesquisada: Jesus insistiu para que eles pudessem entrar no barco. E Jesus não dá opção: pessoal, discípulos, entrem no barco. Consegue visualizar aquele barco ali, apoitado, aquela beira de praia ali, meio com grama, muitas pessoas, e Jesus para: por favor pessoal, vocês vão ter que entrar no barco agora, vão adiante. E ele insiste com eles, ele dá uma palavra forte. Eu imagino Jesus olhando para mim, talvez: Joás, entra para o barco. Lucas, entra no barco. É Jesus falando. E eles entram, eles obedecem. Por quê? Jesus insiste com eles porque, como Jesus estava no auge da sua publicidade, do seu conhecimento, devido aos muitos milagres que havia feito, as pessoas aqui queriam consagrar Jesus como um rei. A ideia aqui é que eles queriam fazer de Jesus um líder e em seguida consagrá-lo rei. Era o que eles esperavam, alguém que pudesse salvar estas pessoas. Eles estavam debaixo do Império Romano ali na época, e eles esperavam o Messias, e estava ali Jesus. E a multidão queria ter Jesus como seu rei, porque tinha pão, tinha milagre. Gente, pensa bem, olha só aqui com o batom, chega o Joás, saúde pública, nota 10, né? Comida, pão com carne moída, guaraná, Coca-Cola, né? Joás vai ter que ser o próximo prefeito de Cubatão, né? Era o que as pessoas queriam fazer. E Jesus decide poupá-los dessa situação. E aqui é uma primeira aplicação que eu queria trazer, queridos. Quando a gente fala de medo, geralmente nós pensamos que Deus nos livra de situações quando a gente percebe elas. Mas eu quero dizer para você, tem coisas que Jesus protege a sua vida de você passar por situações que você nem sabe. Jesus estava poupando os discípulos de se empolgarem junto com aquela multidão e falar: opa, vamos consagrar Jesus o nosso rei, o nosso líder. E eles iam aqui incorrer num erro grandíssimo, gente. Eles iam querer mudar a agenda de Jesus. Jesus veio para a cruz, queridos. É por isso que eu e você estamos aqui. E aqueles discípulos são poupados de cometer um grande erro logo no início do seu ministério. Jesus poupa eles. Querido, quantas vezes a gente acha que a nossa vida está bem, que está tudo tranquilo, e a gente nem percebe o que se passa no reino espiritual, o que se passa
nos bastidores de um Deus que coloca os seus anjos constantemente a nos proteger. Jesus protege as nossas vidas, Jesus nos guarda. E a frase que nós colocamos aqui nessa noite é: coragem, sou eu, não tenho medo. Eu quero dizer para você, meus irmãos, nós podemos ter coragem, não só quando a gente entende uma situação de medo que Jesus nos guardou, mas nós podemos ter coragem numa situação que às vezes a gente nem percebe que passou, e a gente deve dizer assim: Deus, muito obrigado, eu nem sabia que algo estava acontecendo, o Senhor está guardando a minha vida, eu nem sabia disso. Continua aqui no versículo 46. Então Jesus insiste para aqueles homens entrarem no barco, eles entram, ele vai adiante, e enquanto Jesus foi despedir a multidão, versículo 46, tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Queridos, olha que interessante aqui, só uma observação. Jesus vindo de uma maratona com seus discípulos, um monte de gente para poder curar, um monte de gente querendo aprender de Jesus. E talvez eu e você, numa segunda-feira, como eu muitas vezes passo, a minha segunda começa na terça, na verdade, né? Porque segunda é a nossa folga. Então eu vou colocar numa terça-feira aqui. Uma terça-feira, enquanto a semana já está a todo vapor, e você fala: eu preciso pagar a conta, eu preciso trabalhar, tenho que levar um menino no hospital, eu tenho prova, tenho os meus estudos para fazer, o dia está corrido. Jesus estava com a sua agenda assim, curando gente, ensinando as pessoas, cuidando dos discípulos, guardando deles. Mas olha que interessante, na agenda de Jesus, lembrem, ele nem também tinha comido. Na agenda de Jesus, o que ele faz quando ele despede a multidão? Acho que agora eu vou comer, vou dar uma esticada aqui, porque a viagem de barco foi longa. Foi isso que Jesus fez? Jesus se retira para orar. Olha que interessante, gente, que interessante. Então, querido, isso aqui na verdade é um puxão de orelha para nós, né? Não importa a nossa agenda, está corrida, está puxada, mas sempre precisamos ter tempo para o quê? Para orar, né? Gente, eu estou falando aqui para vocês, mas na verdade eu falo isso para mim. A gente acha que um bom dia de trabalho, que foi muito bem aproveitado, é quando a gente riscou a maioria das listas dos nossos afazeres. Preciso ir lá fazer a feira do mercado, risca na lista, né? Aí eu preciso lá visitar a fulano de tal, porque está doente. Eu preciso pagar a conta, eu preciso fazer o trabalho X, eu preciso estudar para a prova de tal. E a gente chega no final do dia, e a gente riscou várias coisas. Opa, foi um bom dia. Talvez aqui Jesus está dizendo para nós: olha, não importa a situação como esteja, que uma das tuas prioridades seja oração. É o que a gente vê aqui também. Vamos para o versículo 47. Ao anoitecer, então pensa aí, aquele mar, aquele lago, as pessoas agora, toda aquela muvuca, aquela bagunça foi, as pessoas foram embora, os discípulos saíram, Jesus sobe a um monte. Estão enxergando o monte? Como é que é esse monte? Bastante árvores, mato rasteiro, como que é? E Jesus vai orar. Ele tem um tempo a sós com o seu Pai. Ele estava nesse silêncio, tranquilo. E aí diz que anoitece. Ao anoitecer, o barco dos discípulos estava no meio do mar. Não estava numa extremidade, onde talvez pudesse jogar uma âncora e parar por ali. Talvez os discípulos pudessem ser bons nadadores. Afinal de contas, dentre os discípulos aqui, para cada 3 tinha um que era pescador, conhecedor do mar. Eram pescadores, eram uns 12. Para cada 3, um deles, um grupo de 4, um era pescador. Então, eles estavam no meio do mar, provavelmente profundo, onde as ondas têm o seu maior pico. E o que acontece? Olha lá. E Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu, não me pergunte como, gente. Na verdade a gente sabe, a gente está falando do próprio Deus aqui. Ele estava lá na beira, orando no monte. Jesus
vê os discípulos no meio do mar. Não sei se lá do monte deu para ver, mas era Jesus, ele é onisciente, onipresente, ele faz todas as coisas. E Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu 48 os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles e, andando sobre o mar, estava já a ponto de passar por eles. Vamos pegar o início do capítulo do versículo 48. Ele viu os discípulos remando com dificuldade. Gente, olha aqui, se você é um pescador, se você está acostumado todo dia a entrar no mar, não precisava nem ser pescador, porque dos 12 apóstolos, qual era o principal meio de transporte para ir para as aldeias falar de Jesus? Barco. Esse era costume deles. Alguém aqui tem medo? Aqui também tem metrô? Vamos pensar aqui, o paulistano. É comum algum paulistano ter medo de andar de metrô? A não ser que esteja com fobia, etc. Mas no meio de transporte tão comum, ninguém fica com medo. Mas o texto diz aqui que estes homens, os 12 já acostumados a andar de barco, e dentre os 12, 4 que eram pescadores, estavam remando com dificuldade. Gente, a situação aqui estava feia, a situação estava difícil. Eu imagino no meio do mar aquelas ondas violentas, altas, o vento vindo, a água salgada batendo no rosto, talvez até mesmo engolindo, entrando no olho, e eles remando, vento batendo de um lado, vento batendo do outro, talvez gritando já em pavor. As forças daquela maratona que eles estavam vindo já o quê? Cansados. Essa era a situação que eles estavam enfrentando. E aqui, queridos, eu queria tirar uma aplicação. Se desses 12 discípulos, os 12 já estavam acostumados a ir para cima e para baixo de barco com Jesus, e 4 eram pescadores, vocês acham que quando eles entravam numa embarcação, gente, eles já estavam acostumados com aquela situação? Ou não? Era algo novo para eles? O que vocês acham? Acostumado, né? Então eu imagino que eles estavam acostumados, só que talvez não estavam acostumados com uma situação como essa, de vento muito mais forte. Então, gente, para um pescador dizer assim, a onda está alta, está difícil de remar, era qualquer marolinha, né? Qualquer ondinha, era uma situação de pavor, era uma situação de terror. Tem alguém que pesca aqui? Eu estou olhando para vocês, vocês não pescam não? Sempre tem um pescador, gente, está certo. Então, gente, eu não sei se você já entrou em algum bote, eu já entrei em algum bote que não tem motor, é no remo mesmo. Quando passa uma lancha, o pescador fica super feliz, enrosca a linhada, gente, faz um monte de onda, o barco bate, mistura tudo as iscas, é uma beleza, né? Aí passa e fala, vai lá abençoado, né? Oh, glória a Deus, você fica irritado, né? Mas aquela onda, se você é meio novato, opa, dá um friozinho na barriga. Gente, os discípulos estavam aqui, queridos, em maus lençóis. A coisa estava preta mesmo. Era onda para derrubar o barco, para rachar no meio. Essa era a situação. Queridos, saiu do comum para eles. E você sabe de uma coisa? Pessoas geralmente morrem afogadas ou batem no seu carro, em geral, quando elas acham que tem bastante experiência. Quando o cara fala assim, já sou bom motorista, já estou dirigindo bem, né? Então ele acha que pode dar uma olhadinha no WhatsApp, ele acha que pode dar uma fuçada aqui, pegar um negócio ali como é que fala? Como? Console. No console, guarda-nuvens, acho que é isso aí, né? Acho que dá para dar uma mexidinha ali, dirigir só com uma mão, né? Quando a gente está aprendendo a dirigir, aquele negócio é assim, ó. Você vai assim, né? E é interessante que a gente está aprendendo a dirigir, a gente não vira só o volante, vira o pescoço junto, né? Vai indo assim para dar tudo certinho, a gente vai duro. Depois que passam uns anos, você já está dirigindo bem, aí você começa, mexe o celular, mexe o WhatsApp, tá ali, já está se sentindo seguro, até que vem o dia que né? Aciona o seguro porque tu bateu. Ou então muitas vezes na BR, na estrada, onde acontecem acidentes fatais.
Quando você vai ver, fulano de tal dirigia há 20 anos, captou numa curva fácil, mas é que ele se sentiu seguro, e foi com tudo. Fulano de tal, nadador, lá em Guaíra onde eu nasci, gente, a gente pescava muito. Certo dia estourou uma ponte lá, caiu a ponte, e tinha um senhor lá conhecido como João Mandi. Mandi é o nome de um peixe, né? Mandi. Ele ficou conhecido como João Mandi, que ele nadava muito bem. Quando caiu essa ponte, ele salvou mais de 60 pessoas, crianças, senhoras, salvou. Ele ganhou, como a gente diz aqui hoje, a chave da cidade, né? Como um cidadão honorário, um cidadão de bem. Fez muito, salvou pessoas. Alguns anos depois ele morreu como? Afogado. Muitas vezes a gente acaba caindo onde a gente acha que está melhor. E queridos, você quer uma receita que Jesus tem para combater a nossa autossuficiência, o nosso orgulho, a nossa prepotência, a nossa arrogância de falta de Jesus? É quando Ele nos prova na área que a gente acha que está bom. O Joás é pessoa da finanças, né? Joás ali para cálculo é muito bom. Mas você nunca passou por dificuldade financeira, né, Joás? Passou, né? Gente, Jesus muitas vezes nos prova, queridos. Faz o barco balançar na área onde você acha que é suficiente, para que você possa lembrar-se de quem é o dono de tudo, de todas as coisas, quem é que controla todas as coisas, quem é que dirige tudo. Minha pergunta para você é: como está a sua dependência de Cristo Jesus? Como está essa sua dependência? Talvez você está passando por uma situação de medo, sei lá, de desemprego. Talvez você está passando por uma situação de medo por causa de um divórcio, de medo por causa de uma pensão que não está recebendo do seu ex-esposo. Talvez você está passando por uma situação onde já chegou uma certa idade e fala assim: e se eu pegar um câncer? E se acontecer de meu filho falecer? E se acontecer o salário não chegar? E se as coisas todas mudarem? Queridos, nós somos muitas vezes testados, de fato, na área onde a gente acha que é forte, justamente para que o nosso orgulho, a nossa prepotência vá para debaixo da terra. E a gente fala assim: Senhor, agora é só Tu, Pai. É só o Senhor quem pode me ajudar. E olha, queridos, se tem uma oração que sai sincera do nosso coração, é quando a gente está aterrorizado com medo e fala: Jesus, não tem mais recurso, não tem mais o que fazer. Os outros textos, essa mesma história é narrada em Mateus e também narrada em Lucas. Falam que os discípulos, eles já estavam, não tinham mais o que fazer. É o texto onde Pedro sai andando para encontrar-se com Jesus e acaba afundando depois. Queridos, como você está? Você tem se visto como uma pessoa autossuficiente? Tem alguma área da sua vida em que você fala: aqui já está bem, eu consigo controlar todas as coisas, está tudo tranquilo, e você já não ora mais por isso? Como que está essa situação? Que dependa de Deus, não dependa de você mesmo, porque pode ser que o seu barco dê uma reviravolta, pode ser que o tempo mude, pode ser que a chuva engrosse e você se vê em maus lençóis. Nessas situações, coragem, sou eu, não tenho medo. Vamos continuar com o versículo 49. Quando viram Jesus andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Gente, olha que situação interessante. Muitas vezes, queridos, a gente está passando por uma dificuldade. Deixa eu pegar. Já tem água aqui, ó. Obrigado, Ana Maria. Opa, perdão, foi quem? É Diva? Obrigado, Diva. Deus abençoe, viu? Eu até me perdi o que eu estava falando. Sim. Mais uma vez vou recorrer aqui à memória de vocês. Noite escura, tormenta, onda alta, água batendo no rosto, gente remando, o barco de um lado para o outro.
Talvez alguns deles o estômago já não aguentou e já estavam, como diz o bom brasileiro, botando os borros para fora, estava difícil, estava enjoado. E de repente, queridos, deixa eu contar um pano de fundo para vocês aqui. O judeu, ele tinha algumas crenças, que era a seguinte: em situações de dificuldade que você conhece, você tem medo, as pessoas criam que eram espíritos que vinham te atormentar. Tinha uma superstição aqui. Alguns autores colocam, inclusive Hernandes Dias Lopes, ele diz assim, que possivelmente o que tomou o coração desses homens agora foi, eles deram um lado no desespero para aquela superstição. Imagine você, está tudo escuro ali, vento onda batendo na cara e o vento quase puxando, você quase cai do barco, pega o remo de volta, né? Querendo vomitar, toda aquela situação, caos. Quando você olha para o lado, dá um relâmpago, e aí você vê a silhueta de alguém vindo, você fala: Jesus, Maria, José. Opa, tem aqui cadê a Dona Maria e o São José? Está ali, né? Você fala: Senhor amado, o que é isso? Tinha todos os ingredientes, queridos, para essas pessoas acharem que era o quê? É lobisomem. Aqui o Lucas falou, né, que o irmão da igreja, que é lá do Nordeste, falou: já vi lobisomem, não vou dizer quem é, tá bom? Tá bom, Jorge, não vou falar. Tô brincando. Queridos, aqueles homens veem um vulto, as ondas fortes batendo, água batendo no rosto, dá um relâmpago, e você vê eles gritaram apavorados, é o que o texto está dizendo aqui. E Marcos registra a mesma coisa que Mateus, e Lucas registra depois. É o que? É o lobisomem, desculpa, é o fantasma, né? Eles ficam aterrorizados. Queridos, a palavra aqui, aterrorizados, é uma palavra que descreve algo maior do que medo, é algo muito mais profundo. É aquela situação que o Wilton passou, né? O quase morto, né? É aquela, agora vai, né? Dizia aqui, gente, eles estavam numa situação terrível aqui. E muitas vezes, eu não sei você, mas a gente quer dar aula para Deus. Esse mês, não só esse mês, alguns meses ele atual, a gente está passando por algumas dificuldades, né, financeiras, né? E eu falei: Deus, não é possível, tá difícil a coisa, né? Tá enroscando tudo aqui. Agora eu falei para Deus: Deus, vamos bater um papo aqui, senta aí, com uma Coca-Cola. Senhor, o negócio é o seguinte, eu sou pastor, eu te sirvo, Deus, né? Então, quebra o galho aí, toca no coração daquele irmãozinho X, né? E passa uma semana e o irmãozinho X não fala nada, né? Mas tem o irmão Y também, passa mais uma semana, duas, o irmão Y também não fala nada. Eu falo: deixa eu dar uma ajudinha para Jesus, né? Pego meu WhatsApp, né? Passo: irmão, que saudade de você, como é que tá as coisas aqui? Então, irmão, é o seguinte, a situação está assim, assim, assim. Sabe que o irmão pode nos ajudar, não sei o quê? Gente, tem 3 semanas, o abençoado irmão nem ouviu o áudio ainda. Eu falei: na minha cabeça já estava montado o cronograma. Era assim, eu passei o WhatsApp, no mesmo dia o irmão ouviu, ele retornou: meu irmão, fica tranquilo, eu vou pensar para você. No outro dia: irmão, depositei aquela ofertinha, eu estaria dando glória a Deus, né? Beleza, tudo resolvido. Mas a situação não foi assim, não está sendo assim. Queridos, nós temos a tendência de achar que Deus, ele sempre vai fazer a coisa conforme nós queremos, conforme o nosso cronograma. Nós já temos a resolução do problema do nosso jeito. Você está enfrentando uma situação de falta de dinheiro, alguém vai te dar uma oferta, vai vir um dinheiro que você não espera, o teu patrão te dá um aumento, faz uma campanha da empresa lá e resolve adiantar o 13º, você fala: beleza, está tudo certinho. Você está passando por uma situação de uma doença grave, e tem um medicamento que você não tinha acesso a ele, a prefeitura começa a oferecer esse medicamento e você tem acesso a ele gratuitamente. Então a gente pensa em alguns métodos convencionais conforme cabe nessa caixinha aqui. Essa é a maneira que nós vemos, natural. Eu imagino que os discípulos aqui, nessa tormenta que eles estavam passando, o desejo deles era: opa, vamos orar. Eu desconfio que esses homens tivessem orado, e tudo vai o quê? Se acalmar, e está tudo bem. Ou então talvez que outro barco maior passasse por lá. Fica tranquilo, pessoal, vocês estão aí só com o remo, a gente vai rebocar vocês, sabe? Alguma outra maneira mais convencional.
Só que Jesus, ele quebra o estilo convencional. E ele vem na maneira dele. Ele vem no meio do vendaval, no meio daquela tormenta. E gente, não é por nada, mas vir andando sobre as águas foi um ingrediente especial, gente. Vamos falar. Pense em você. Pense em você. Vamos ser honestos aqui. Vamos novamente colocar a nossa memória para funcionar. Gente, é algo natural para nós. Alguém vinha andando sobre as águas? Tem gente aqui que fala assim: pastor do céu, malho, eu sei nadar, quanto mais andar por cima da água. É algo sobrenatural. Então eu queria dizer para você, querido irmão, talvez você esteja passando por dificuldades na sua faculdade, para pagar a sua suada mensalidade. Talvez você já está orando há meses por emprego. Talvez você descobriu que está com uma doença grave. Talvez o seu casamento realmente está por um fiozinho de acabar. E muitos talvez aqui, talvez você está realmente passando por situações de medo, e já passou assim, e você provavelmente esteja esperando uma resposta convencional de Jesus. Eu quero dizer uma coisa para você: dependa de Deus, não queira ensinar a Deus, porque de fato aí é a maneira como a gente fica como Deus quer. Ore para Ele e clame a Ele, porque a situação aqui foi: Jesus resolveu a situação de uma forma totalmente controversa. Ele anda por sobre as águas, e ele diz assim: ele não diz isso, a gente imagina isso no texto, não é do seu jeito, não é assim que eu vou resolver, mas é do meu jeito. Afinal de contas, eu sou Deus soberano sobre todas as coisas, e eu é que faço e realizo conforme o meu querer, não é o seu querer. Então talvez, irmãos, hoje eu estou pregando aqui para vocês, mas ontem à noite eu já preguei para mim mesmo algumas coisas, meditando aqui, pensando comigo, e para mim, pelo menos no meu coração, Deus está me dizendo assim: ó, Dojão, a resolução desse problema não vai ser desse jeito, vai ser de um outro jeito. Você nem precisa saber. Descansa, se acalma, continua no barco e vamos caminhar. Então eu quero te dizer, querido, não pense que Deus é convencional. Ele é diferente, Ele age diferente. Às vezes até vai andar por cima das águas. E o final desse texto diz assim, que Jesus entra no barco. 50, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: vamos falar a nossa frase todos juntos? Coragem, sou eu, não tenho medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou. É aqui que eu quero finalizar o nosso texto. Queridos, para todas as suas situações de medo, que você precisa entender é que a presença de Jesus é o que me basta, é o que de fato vai acalmar meu coração. Nessa situação que você está passando, o que você precisa é Jesus, não precisa de outra coisa. Dependa dele, apenas dependa. E o que me chama a atenção aqui, qual é o problema dos discípulos? Basicamente a água, não era nem o vento forte, se escondia dentro do barco, ele estava tudo certo, mas era a água, né? Porque afinal de contas, se o barco afundasse, eles morreriam, eles iam sucumbir. Aquilo que eles têm mais medo é o que agora estava debaixo dos pés do próprio Jesus. Ele vem sob a água e ele coloca o problema realmente onde ele deve ficar, aos pés dele. Ele é dono de todas as coisas, ele faz todas as coisas. Tem o Salmo 89, versículos 8 e 9. Vamos abrir esse salmo. Salmo 89, 8 e 9. Vamos finalizar com esse salmo aqui. Diz assim, Salmo 89, 8 e 9. Vou pedir para um irmão com uma voz forte, um voluntário, ler bem alto aí. Quem pode ler? Emerson, já tem ali. O Emerson tá rouco, né? Então,
Quem pode ler para nós? Salmo 89, 8 e 9. Bem forte. Ó, o Lucas tem uma caixa torácica grande. Vai, Lucas, você foi o voluntário. Ó, o escolhido. É o Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és. Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti, dominas a fúria do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu as acalmas. 8 e 9. Só o versículo 9 agora. Tu dominas o revolto mar. Quando se agitam as suas ondas, tu as acalmas. Queridos, Jesus é aquele que criou todas as coisas. Ele domina sobre todas as coisas. O salmista aqui, talvez ele nem imaginava a situação dos discípulos um dia ia passar, e ele já estava fazendo esse segundo salmo. Ó Senhor dos exércitos, quem é semelhante como tu, és poderoso, Senhor, envolto em tua fidelidade, tu dominas o revolto mar. Quando as ondas se agitam, tu as acalma. Lembra aqui do versículo do cântico, né? Mestre, o mar se revolta. Eu não sei continuar, né? Mas essa canção diz assim em cima, diz que ele domina, ele acalma. É aquele que acalma. Querido, talvez o teu coração, em algumas situações de medo, esteja igual às águas que estavam aqui, agitadas, o medo, temeroso, inquieto. O medo traz tudo isso. Aquela noite em que a gente estava lá no carro, eu imaginava que eu ia orar e o carro ia ligar e ia ficar tudo bem. O motor ia resfriar e eu ia para casa tranquilinho com o meu Santana 96, possante, legal. Mudou toda a minha agenda da semana. Quem é seminarista sabe, cada minuto é um trabalho, tudo corrido. Mas Jesus deu um outro jeito. Hoje vocês vão de carona. Hoje o seu carro vai ficar lá num posto que eu nunca conhecia. Eu falei, agora vão roubar meu carro. Nem seguro eu tinha. Mas no dia, graças a Deus, eu voltei lá, o carro estava lá. Pagamos um guincho, fomos buscar. E tudo deu certo. Mas eu sei que o coração ele fica inquieto, o medo bate, a angústia vem, o desespero está batendo ali também, sabe? E aí você coloca a mão no bolso e vê, agora o que eu vou fazer? É assim que a gente fica diante dos problemas, diante das situações de dificuldade. Você, pai, que talvez está lidando com seu filho, mãe, com as dificuldades também na educação das crianças, sabe? Com a situação financeira, sabe? Eu não sei o que você enfrenta, mas eu queria te deixar hoje, a partir de hoje, até um dia que você estiver lá num leito de morte, quase fazendo que nem o Lucas ali, abraçando Jesus, mas dizer para si mesmo, como o salmista Davi dizia para sua alma, porque te abate, ó minha alma, você pode dizer para você mesmo, coragem, é Jesus, não tenha medo. Amém? Vamos repetir todos juntos? Coragem, sou eu, não tenha medo. Deus abençoe. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos por nossas vidas e te agradecemos porque o que nós precisamos é a tua presença. Precisamos saber que o Senhor às vezes vai nos provar naquilo que a gente acha que é forte. Precisamos lembrar, ó Pai, que às vezes os meios como o Senhor age não são os nossos meios convencionais e humanos. Precisamos lembrar, ó Pai, que aquilo que mais nos assola está debaixo dos teus pés, Senhor, porque o Senhor domina sobre tudo, Deus. Nosso maior problema é onde o Senhor quer agir para nos fazer depender, para nos fazer continuar te amando, para nos ensinar a um relacionamento maior e mais profundo contigo, Jesus. E eu peço aqui, Deus, pelos meus irmãos, as minhas irmãs, que estão com problemas, que têm medos, que estão talvez inquietos, que talvez chegaram aqui hoje falando, meu Senhor, o que eu faço amanhã? Deus, que nós saímos daqui dizendo, eu tenho coragem, eu sei em quem tenho crido, é Jesus, não preciso ter medo, não preciso ter medo. Senhor, abençoa teus filhos, encoraja eles, e que a gente saia daqui nessa noite dizendo, tudo que nós precisamos é como Jesus, os discípulos do barco, a sua presença. Quando estamos com o Senhor, tudo vai bem,
por mais que tudo aos nossos olhos vai mal. Nos abençoe, Deus. Queremos ter coragem, não queremos ter medo, porque é o Senhor, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Que desafio, não? Viver ao lado desse Jesus mediante todos os medos que a gente tem vivido. Eu tenho os meus medos e acredito que todo mundo deve os ter aqui. Como o Dojão muito bem colocou, quase morri esses dias. Fui inventar de doar sangue e não deu muito certo. Eu queria passar agora para o segundo tempo do nosso culto aqui. Nós vamos ter um momento de ceia. Eu queria ler um texto antes da gente participar dos elementos aqui juntos. O texto de Hebreus, capítulo 9. Eu queria que vocês abrissem junto comigo. Por favor. Hebreus, capítulo 9. Eu vou ler a partir do verso 12 e prometo ser bem breve aqui. Mas eu acho muito importante esse texto. A primeira vez que eu li, eu falei, caramba, que legal esse texto. Hebreus, capítulo 9, a partir do versículo 12. Basicamente, ao meu entendimento, no meu ver aqui, a gente consegue entender o que faremos agora, que é essa nova aliança no sangue de Cristo, o qual a gente diz que participa. Então, Hebreus capítulo 9, a partir do versículo 12, diz o seguinte, eu vou ler na NTLH, tá? Talvez seja um pouco diferente da de vocês. Quando Cristo veio e entrou de uma vez por todas no Santo dos Santos, ou no lugar altíssimo, Ele não levou consigo sangue de bodes ou de bezerros para oferecer como sacrifício. Pelo contrário, Ele ofereceu o seu próprio sangue e conseguiu para nós, ou nos deu a nós a salvação, que não é qualquer salvação, é salvação eterna. Não sei como está na tua versão aí. Versículo 13. O sangue de bodes e de touros e as cinzas da bezerra queimada são espalhados sobre as pessoas impuras, e elas ficam purificadas por fora, mas por dentro, a ideia do texto, por dentro não é assim. Se isso é assim, imagine então, quanto maior ainda é o poder do sangue de Cristo Jesus. Por meio do Espírito Eterno, Ele se ofereceu a si mesmo, a Deus, como sacrifício perfeito, sem defeito. E o seu sangue nos purifica por dentro, tirando as nossas culpas. Assim podemos servir ao Deus vivo, pois já não participamos mais de cerimônias que não valem nada. E aí continua, portanto, é Cristo quem faz essa nova aliança, é Cristo quem conseguiu trazer essa nova aliança até nós, para os que foram chamados por Deus possam receber as bênçãos eternas que o próprio Deus prometeu. Isso pode ser feito porque houve uma morte, no caso de Jesus, que livrou as pessoas dos pecados que praticaram ou praticavam, enquanto a primeira aliança lá do Antigo Testamento ainda estava em vigor. Agora presta atenção no versículo 16 e 17, como é legal. Onde há um testamento, é necessário provar que a pessoa que o fez já morreu, pois o testamento não vale nada enquanto a pessoa que o fez ainda estiver viva. Só depois da morte dessa pessoa é que o testamento tem valor. Queridos, quando a gente lê 1 Coríntios 11, ou Mateus, Marcos e Lucas, tratando a ideia dali do último momento onde Jesus está com seus discípulos, participando da ceia, diz, olha, esse é o cálice da nova aliança, isso aqui representa o meu sangue, isso aqui representa o meu corpo. Basicamente Jesus estava dizendo, essa é a nova aliança em quem? No meu sangue. E o texto de Hebreus está dizendo aqui que o sangue de Jesus é perfeito para nos purificar. Mas ele não para por aí. O que mais me chamou a atenção a primeira vez que eu li esse texto, tem mais ou menos um ano que eu sempre tento usar esse texto para ceia, é o versículo 16 e o versículo 17. Eu queria ler de novo com vocês, que diz o seguinte: onde há um testamento, é necessário provar que a pessoa que o fez já morreu, pois o testamento só é válido, não é válido ainda enquanto estiver vivo quem o fez, só depois da morte da pessoa. Queridos, como foi que Cristo validou essa nova aliança? Morrendo na cruz. E é dessa morte na cruz que a gente está aqui agora participando. Não como algo que vai me santificar no sentido de me fazer perfeito. Uau, agora eu tomei a ceia, eu saio daqui que nem um Superman. Não é isso.
Estamos fazendo isso aqui relembrando. Até quando? Até que Cristo venha. A gente não sabe quando Cristo vem. Se quiséssemos fazer a ceia todo dia, amém? Seria muito legal. Eu conheci igrejas que fazem a ceia todo domingo. Teria problema fazer aqui? Não, não teria. Seria muito bom. Mas a gente entende de fazer uma vez por mês. Então esse momento aqui agora é para relembrar que essa nova aliança, sancionada no sangue, pelo sangue de Jesus, está feita, está valendo, está vigorando. Eu não sei se vocês já assistiram aqueles filmes antigos, no qual o rei pegava um anel e colocava assim no sangue e colocava ali na carta, e as pessoas quando olhavam, viam aquele selo e diziam, esse selo aí é de alguém muito importante. Basicamente, é isso que Jesus faz. Quando ele morre e derrama o sangue, as pessoas enxergam e dizem, esse aí é importante. E hoje a gente tem a chance de mais uma vez relembrar que não estamos fazendo isso aqui por nós, estamos fazendo por Cristo, em nome dele e para ele. Em 1 Coríntios 11, eu não vou ler, Paulo deixa algumas indicações e algumas condições para participar da ceia. Quem pode participar da ceia? Lá na Arca a gente tem o costume de dizer, não sei como o Joás faz aqui, mas a gente tem o costume de dizer, você pode participar da ceia se você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Ou seja, você aceitou Jesus, você tem Jesus como o teu Senhor e como o teu Salvador? Amém. Participe conosco. Ele não para por aí. Paulo também diz, olha, se você tem alguma coisa errada, se você precisar orar pedindo perdão a Deus, não faça isso aqui, não participe desse momento de qualquer jeito. Paulo deixa muito claro, ele diz, olha, quem toma a ceia, quem participa disso de qualquer jeito, e ele usa até uma palavra bem forte, não sei quem lembra aqui, ele usa a palavra para a própria condenação. Então examine-se o homem a si mesmo, ele deixa essa ideia. Então eu vou pedir a ajuda do Lucas, por favor, para distribuir aqui os elementos, chamar o grupo de louvor, que vai ser sem a bateria agora, né? Mas enquanto... Peraí, Lucas, rapidinho. Enquanto o grupo de louvor toca aqui a música, a gente vai orar rapidinho e analise se você de fato se acertou com Deus ou se ainda tem alguma pendência, mas não deixe de participar. A gente costuma dizer lá, não deixa de participar, mas eu não, ora, peça perdão a Deus e participe desse momento que a gente é muito importante. Então a gente vai tocar mais uma música, vamos fazer uma oração aqui, e aí vocês podem vir, ou a gente pode levar, a gente pode levar, e aí todos nós nos esperamos e participamos desse momento juntos, tá bom? Jesus, eu peço que o Senhor nos ajude, Deus, a entender realmente o que diz esse texto de Hebreus, que a gente possa compreender que o sangue derramado de Cristo foi derramado uma vez só, não mais, não precisa mais ser derramado. Diferentemente lá do Antigo Testamento, onde constantemente era derramado sangue de bodes, de cabras e de alguns animais. E a gente te agradece, Deus, porque hoje a gente tem a oportunidade de mais uma vez relembrar o que Cristo fez por nós na cruz, nos dando essa nova aliança sancionada pelo seu sangue. Ajuda-nos, Deus, a identificar pecados nas nossas vidas e ajuda-nos também dando força a nós, a fim de que a gente possa orar, Deus, se acertando contigo, para que então a gente possa participar desse momento com alegria, gratidão no coração. Muito obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de poder participar desse momento aqui, que eu compreendo e entendo que é um dos mais importantes, Pai, na vida da igreja, que é a ceia, que é tudo, que é um momento de memorial que a gente está relembrando do que o Senhor fez por nós. Em Cristo, Senhor, eu faço essa oração. Amém. Então nós vamos levar para vocês, enquanto os irmãos tocam mais uma música.